essa nossa aula 3. Vejam que a gente já passou por questões diferenciais de gerações, a gente já trabalhou um tópico sobre empatia e hoje a gente vai trabalhar sobre ensino e educação em qualquer lugar e a qualquer momento. Porque com a crise, com o momento que estamos vivenciando, qualquer lugar e qualquer momento é ótimo para estudar, não é mesmo? Então vamos lá. Um primeiro tópico que a gente tem que falar, que é fundamental para a organização e educação em qualquer lugar, em qualquer momento, é a questão do calendário escolar. Ou para você, educador digital, o calendário que você for fazer para o seu curso. Pessoal, tivemos que readaptar tudo, né? De repente, mudou tudo. E daí, como é que a gente faz? Para você, educador, que estava acostumado com a resolução do MEC falando em 200 dias letivos, isso teve, de certa forma, uma adequação. Não foi aberto mão dos 200 dias letivos. Porém, né, foram considerados dias letivos, inclusive atividades acadêmicas. E você, professor, tem que estar preparado para isso. Porque você tem que fazer valer a pena esse trabalho do seu aluno. Fazer valer a pena, que sejam atividades e sejam coisas que realmente complementem esse calendário que você pensou. Existem portarias do MEC, eu vou citar algumas agora relacionadas ao calendário, mas se você tiver interesse em saber propriamente disso, nós temos um módulo jurídico muito legal para você consultar. Eu vou estar trabalhando algumas relacionadas então ao calendário escolar. Veja, 200 dias letivos não vai acontecer mais esse ano, né? Então esses 200 dias tiveram uma flexibilização com relação a isso. Além disso, o MEC baixou algumas portarias autorizando instituições que não tinham autorização para trabalhar em EAD para que pudessem fazê-lo. Aquela média de 40% que era considerado, agora pode ser em qualquer porcentagem. Como é que eu vou lidar com isso, gente? Como é que eu, professor, vou lidar com isso? Vou saber que o quê, gente? Que não é uma coisa que vai passar já. E depois eu tenho que pensar nesse mundo escolar, nessa educação, depois que passar todo esse isolamento. O que eu vou fazer com os meus alunos? Como é que eu vou adaptar esse calendário? Esse calendário vai precisar de mudanças. Inclusive porque esse aluno que vai vir para você, ele vai vir de acordo com o que você trabalhou com ele nessa educação digital. Será que o nivelamento vai acontecer por onde? Como a gente já trabalhou a lógica de que o direito a educação é um direito fundamental, você acha que o seu aluno, em algum momento, vai se sentir feliz e satisfeito, sabendo que, por exemplo, vão acontecer suspensões do semestre e ele vai perder 6 meses da vida dele? O que são esses 6 meses? Como é que a gente lida com isso? Você gostaria de saber que você estudou e que faltariam 6 meses para você se formar e você não conseguiu? Ou faltariam dias para você se formar no seu curso e você não conseguiu? Ninguém gosta de ficar para trás. E a partir disso, o que a gente vai fazer com esse calendário então? Tentar trabalhar ele da melhor maneira possível, né? Trazendo dicas e tudo mais, que nas próximas aulas vamos trabalhar com algumas metodologias, não só ativas, mas alternativas, para que você possa adequar esse calendário e para que você possa considerar, por exemplo, que um trabalho que você passe para o seu aluno seja considerado como dia letivo. Quem aí tem pavor de trabalhar a questão do plano de ensino? Não é fácil. Tá, algumas instituições mandaram seus planos de ensino meio modulados e tudo mais, mas é papel de cada professor se planejar e fazer bonitinho, tipo, ou seja, dar o seu rostinho para aquele plano de ensino. E se eu tiver que mudar tudo isso, já chega a questão do calendário que diminui as minhas aulas, como é que eu vou fazer isso, gente? Primeiro, aquele planejamento que a gente tinha para as aulas presenciais vão ter que ser adequados. Eu até falaria para vocês em remanejamento, replanejamento. Por quê? Porque como a gente viu, o ensino, né, digital, a educação digital, tem algumas questões muito diferentes da presencial, né? E esse sentimento de pertencimento e tudo mais vai ter que estar presente no seu plano de aula. E aquela lógica de você dizer assim, porque eu gosto de quadro e giz, eu sou professor de quadro e giz, vai ter que ser flexibilizado. Quando eu coloco no plano de ensino a utilização de algumas ferramentas, isso vai ajudar muito para você pensar. Poxa, seu aluno está em casa. Você não pode passar um vídeo para ele assistir comendo pipoca no sofá, feliz da vida, e a partir disso levantar as questões da aula?
Será que isso não vai ser muito mais benéfico do que de repente eu fazer lá uma live, né, ao vivo com 40 minutos expositivo? O que será que vai ter além disso? O que vai pegar além disso para o nosso aluno? Porque daí, quando a gente pensa, né, na aula passada sobre empatia, isso é fundamental para você readequar o seu plano de ensino. Como é que você vai readequar isso? O que é importante você manter? Tá, você vai manter, tipo, as disciplinas obrigatórias, porque é óbvio que você não pode mexer nisso. Mas como eu vou deixar a metodologia que eu vou estar utilizando nesse plano de ensino vai fazer toda a diferença. Teu aluno está em casa? Filme. Teu aluno gosta de música? Filme, música. E a partir disso você pode, então, fazer, quem sabe, até utilizar uma ferramenta de questionário para estar levantando o que esse aluno tem para você estar conhecendo o seu aluno, como a gente falou no módulo passado. Mas, nessa reestruturação do plano de ensino, algumas coisas têm que estar presentes, e muito presentes. Sejam lá, clareza e objetividade. Gente, não tem como, na educação à distância, você não ser claro e não ser objetivo. Como eu já falei, às vezes é melhor que o seu aluno leia um texto de 3 páginas e seja totalmente claro e objetivo, do que você separar 10 textos de 15, 20 páginas que ele não vai ler. Entende? Ele está ali, quando você está no ensino presencial, você está ali para tirar dúvida o tempo inteiro. Quando você está na distância, você vai poder tirar dúvida por um fórum, você vai poder tirar dúvidas por Messenger, mensagem e tudo mais. Mas não é igual. Deveria, mas algumas coisas não são iguais, né? Aquele contato, aquela coisa acaba faltando naquele momento. Então, esse é o primeiro ponto. Clareza e objetivo. Vou transformar meu plano de ensino? Vou ter que transformar? Vai ter que transformar. Claro e objetivo. O que eu quero com essa aula? Por exemplo, pego uma aula para falar com vocês sobre empatia. Qual é o objetivo que eu quero com essa aula? Que você entenda sobre o quê? Empatia. O seu aluno que tiver interesse em aprofundamento maior, ele vai te procurar. Ou ele mesmo vai achar nas redes sociais, na internet e tudo mais, alguns mecanismos para ele se aprofundar com determinados temas. Mas não espere que você dando o mais difícil vá fazer com que ele se estimule para entender o mais básico. Não é isso. Infelizmente não é isso, né? Até porque, como os alunos mesmo questionam, o professor não tem que nem fazer textão, tem que ensinar. E se a nossa proposta é ensinar de maneira clara e objetiva, gente, nós vamos ter que nos adequar a isso. Outra ferramenta extremamente importante para você entender e para ver como é que vai ficar a partir dessa crise, desse isolamento, é a modificação do plano de ensino. O que é um plano de ensino? Um plano de ensino nada mais é do que um planejamento das suas ações. Nós sabemos que em muitos lugares, em muitas instituições, principalmente, né, instituições privadas, esse plano de ensino vem pronto para o professor. Mas, a partir disso, você dá a sua carinha para ele. Você diz como você quer aplicar aquela matéria para o seu aluno. E isso é extremamente importante. Então, eu sei que os planejamentos ficaram uma bagunça com toda essa crise que nós estamos vivenciando. Você sabe, professor, do que eu estou falando, né? É aula que não teve, é aula que não vai dar para dar, é plataforma que extrapola o tempo. Como é que a gente faz tudo isso? E a partir disso, eu te digo que a coisa mais fácil que tem que se fazer é sentar e fazer um replanejamento, um remanejamento dessas aulas que você havia planejado. Óbvio, talvez, né, você tenha que juntar uma aula com a outra, tenha que mudar a metodologia para chegar no seu aluno com esse assunto, mas isso é extremamente importante. Por quê? Porque você, com o seu planejamento, já sabendo das aulas que a gente trabalhou antes com relação à empatia, você vai pensar como é que você vai trabalhar essas ações, esse plano de ensino, né? Você vai olhar para esse plano de ensino e ver, por exemplo, que textos gigantes não vão solucionar o problema do seu aluno, né? E que às vezes é melhor você dar um texto para ele de 3 páginas com relação a um determinado assunto do que de 15, 20 que ele não vai ler. Por quê? Porque o aluno que tiver interesse em aprofundar a matéria, ele vai atrás de você, ele vai atrás de material, né? Mas você tem que
trabalhar isso ao máximo. É nivelar por baixo? Óbvio que não. É nivelar de uma forma diferente. E a partir disso eu trago para vocês algumas dicas para repensar ou remanejar esse plano de ensino. Primeiro, clareza e objetivo. Como a gente já falou, o aluno presta atenção em você 5 minutos. 5 minutos. Isso quer dizer que se você faz por uma plataforma 40 minutos numa aula, os outros 35 minutos ele até pode fechar lá a tela para você não ficar enxergando o que ele está fazendo. Ele pode estar em outras páginas, ele está falando com você, mas está escutando música e tudo mais. Então, o que eu preciso que você faça? Né? Sugestão. Sente, replaneje esse plno de aula da maneira mais clara e objetiva do mundo. Se o assunto a ser tratado é empatia, qual é o objetivo da sua aula? É o que o aluno entenda sobre empatia? É sobre isso que você vai tratar. É simples e claro, para você ter em mente o que você quer ensinar e para esse aluno conseguir aprender. Outra questão, gente, importantíssima com relação aos planos de ensino. Utilizem assuntos que sejam interessantes para o seu aluno. Se você vai dar um curso de mecânica, você não vai trazer para ele um texto sobre índios. Por quê, gente? Porque o teu aluno tem que prestar atenção e você tem que trazer aquilo para ele como forma interessante. Você está ali, você é a referência. Você gostaria de ser o professor que você está sendo? Você gostaria de ter esse professor que você está sendo? É nisso que você tem que focar, né? Clareza, objetividade, assuntos interessantes e, de preferência, assuntos o quê, gente? Atuais. Se você é um professor de matemática que precisa ensinar estatística, por exemplo, por que não utilizar, por exemplo, dados referentes ao isolamento social? Que coisa melhor do que você trazer o aluno para o seu contexto? Como é que está a realidade dentro do seu município? Gente, isso faz uma diferença muito grande, né? Outro ponto importante quando você for replanejar esse plano de ensino é pensar no conhecimento dos recursos que você tem na sua faculdade, que o aluno tem no seu município e tudo mais. Por quê, gente? Porque a gente sabe que existem municípios ainda que a velocidade da internet não é tão boa, né? Que a faculdade não trabalhava com ensino digital ou que a empresa não trabalhava com ensino digital e foi obrigada às pressas fazer acontecer. E isso faz muita diferença, né? Então é óbvio, por exemplo, que se você está numa cidade que você sabe que a velocidade e a qualidade da internet não são tão boas, você não vai exigir que esse aluno numa aula remota sente com você e assista o filme no tempo da sua aula. O que você vai fazer, gente? Você vai citar essa aula, você vai trabalhar, depois a gente tem uma aula lá para frente falando sobre o tempo e a gestão das aulas, né? Mas fica aqui a dica para os próximos. Mas você vai ter que sentar, dar esse vídeo para esse aluno para ele assistir no horário que ele puder, no horário que ele quiser, no horário que der para assistir. Vai que realmente se ele assistir, tipo, sei lá, 2 horas da manhã, que tem menos pessoas, né, assistindo, a internet melhora, alguma coisa, nós não sabemos. Então, esse tipo de empatia, esse tipo de posicionamento, você, professor, educador digital, tem que ter. Outra coisa importantíssima para você reestruturar esse plano de ensino é você ter noção do conhecimento do teu aluno com relação àquele assunto. Óbvio, quando a gente está no ensino presencial, você consegue chegar na sala de aula e perguntar para o aluno: olha, o que vocês sabem sobre isso? Quando você está na distância, quando você está no digital, você espera que esse aluno responda. Mas pela média de pesquisas que eu fiz com algumas turmas que eu estou acompanhando, de 20 alunos, 1 se comunica com o professor. Como é que você vai ter noção se você está atingindo aquilo? Ou se esse aluno sabe a base do que você está trabalhando? Então isso é importantíssimo, gente. Coloca no plano de aula um tópico dizendo assim: o que eu preciso trabalhar com esse aluno para que ele entre a partir do momento que eu vou dar essa aula. E não tem problema. Você pode até gravar tipo um vídeo, colocar em alguma plataforma, no sentido dessa base, para auxiliar isso.
E faz muita diferença no resultado dos alunos. Inclusive na credibilidade que você vai passar como professor, né? Lembram quando a gente falou no vídeo passado sobre pertencimento? O aluno vai confiar em você, porque ele vai saber que você conhece as dificuldades. O aluno vai saber que você sabe como ele está se sentindo, né? Assim, a articulação entre teoria e prática, mesmo nós não estando no mesmo ambiente, pode ser feita. Quando você pensa, por exemplo, né, em um professor de química ou em alguma coisa que você possa fazer em casa, experiências inofensivas são fundamentais. Por quê? Porque o aluno, dentro das abordagens de aprendizagem, aprende pela experiência. E muito. Então, tudo que você puder aliar nesse plano de ensino, mesmo estando distante, entre a prática e a teoria, é muito importante. Tanto é que uma das maiores preocupações que eu escutei dos alunos nos últimos dias é como ficariam as disciplinas de estágio. Por quê, gente? Porque estágio é prática, né? E alguns cursos, vocês sabem, precisa desse momento para a formação. Outro ponto importante para vocês já irem, né, replanejando esse plano de ensino aí de vocês é trabalhar exatamente com a utilização de metodologias diversificadas. Gente, não é porque nós estamos distantes, não estamos no mesmo ambiente, que eu não posso aplicar algumas metodologias diferentes. Gente, aula expositiva, o aluno aprende muito pouco. Então, se eu quero cumprir meu objetivo de professor para que esse aluno aprenda, aula expositiva é o mínimo. Eu preciso utilizar outras metodologias. Também vamos ver isso nos próximos módulos, o que é possível e o que não é possível fazer na distância, né? Flexibilização frente a situações imprevisíveis. Não foi isso que aconteceu? E digo mais para vocês, vai acontecer de novo. Né? Se vamos ficar assim, de certa forma, tendo períodos de isolamento e períodos reais, a gente vai ter que adequar esses planos. Óbvio. Né? E não sabemos quanto tempo isso vai durar. Então é melhor estarmos preparados. Realização de pesquisas buscando diferentes referências, como revistas, jornais, filmes, entre outros, importantíssimo. Por quê? Porque o teu aluno tem isso na palma da mão dele. Você tem que ser interessante para o seu aluno. O seu aluno tem que saber que você também está na mesma era que ele, que é exatamente o foco da primeira aula com relação a esses vínculos, ou seja, esses atritos que vão ocorrer enquanto relações intergeracionais. Então é importantíssimo você falar a língua do seu aluno. Se você tem um posicionamento muito formal e tudo mais, para o sentimento de pertencimento, você vai ter que aprender, né? Além de usar as metodologias, você vai ter que aprender como é que você chega nesse aluno. E outra questão importante para você replanejar o seu plano de ensino é exatamente pensar em elaboração dessas aulas de acordo com a realidade social dos seus alunos. Lembram por que eu falei que no módulo 2 era importante você conhecer o seu aluno? Por causa disso. Se você não conhecer o seu aluno, você não sabe nem qual é a lógica que você está aplicando, você não sabe o que ele quer. Você não sabe o que ele está esperando. As expectativas dos professores são grandes? São. Mas as expectativas dos alunos também são para com os professores. Eu diria que nós estamos hoje vivendo uma era do apreender, né? Se aprender se refere ao ato de adquirir conhecimento, para o ensino digital não basta. A gente precisa o quê? Apreender, capturar, assimilar tudo isso. E tudo isso a gente vai fazer como, gente? Se eu chegar lá e falar assim que eu tenho medo de utilizar, por exemplo, uma ferramenta, eu vou estar sendo como? Como aquele professor que eu gostaria de ter tido? Não, né? Eu vou ter que aprender, eu vou ter que entrar nesse mundo para poder fazer isso. E algumas dicas de como tornar sua aula mais atrativa. O que vocês acham de atrativo quando vocês entram nas redes sociais? É o que a gente está falando aqui. O professor, dentro das aulas, para que você consiga, que esse aluno preste atenção em você além dos 5 minutos, você precisa de questões novas e questões que chamem a atenção dele. Então, por exemplo, utilização de filmes, gente.
Os alunos estão em casa, tem sofá, pipoca. Para que não se utilizar de uma ferramenta dessa para vocês conseguirem contextualizar tudo? E olhem que tem filmes e séries para todas as áreas. Não dá para reclamar. Não é bacana você também dar essa chance e entrar para esse mundo? Mapas, gente, e mapas mentais. Outra ferramenta importantíssima nesse momento. Por quê? Porque o aluno consegue fazer, o aluno consegue configurar, né? Gente, por que não utilizar de poesias para trabalhar algumas questões? Olha, tipo, todo envolvimento de cultura e história junto com isso. Músicas. Se faça presente com o seu aluno. Entre no mundo dele. Tente entender a letra, o significado, o porquê daquele momento. Né? Não se feche no mundo dizendo assim, não, as músicas eram boas na minha época. As músicas são músicas, refletem o momento atual de cada período. Tecnologia, gente. Se utiliza da tecnologia para tornar sua aula mais atrativa. Pede para o seu aluno ir fazer uma pesquisa em algum site, procurar alguma coisa. Se vira. Né? Usa a criatividade. Inclusive, eu digo para vocês que o educador digital, para ter sucesso hoje, vai ter que ter o quê? Criatividade. O aluno está em casa, faz ele fazer um vídeo dele fantasiado de alguma coisa, um teatro, usar com a família, qualquer coisa. Mas se utilizar de criatividade. Jogos, gente. Aulas práticas, como eu já citei para vocês. Atividades dinâmicas, que não sejam só aquilo ali, né? Seja o professor que você sempre quis ter. Isso faz muita diferença. Então, com todas essas ferramentas, você vai conseguir tornar o seu plano de aula e a sua aula muito melhor, né? Então, eu convido você a assistir as próximas aulas para que você fique ligado e entenda tipo, exatamente sobre essa questão de criatividade, desses jogos, dessas atividades dinâmicas e tudo mais, e para que você possa aplicar isso com o seu aluno, né? Como a gente estava falando, o mais legal é você ser exatamente aquele professor que você sempre quis ter. Vamos para a próxima aula?